70 semanas de Daniel. O 9º capítulo de Daniel é absolutamente essencial para a compreensão de toda a revelação profética. As operações futuras de Deus com Israel só podem ser conhecidas por uma apreciação correta da verdade da profecia das 70 semanas. É a espinha dorsal da profecia. Ela pode ser chamada a sinopse de toda a história de Israel, do cativeiro à chegada da justiça eterna. Há 4 seções principais neste capítulo. Primeiro, o estudo das Escrituras, versículos 1 e 2. Segundo, as súplicas do profeta, versículos 3 a 19. Terceiro, o voo rápido do anjo, versículos 20 a 23. E quarto, as 70 semanas da história pré-escrita, versículos 24 a 27. Primeiro, o estudo das Escrituras. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram 70 anos. Daniel 9, versículos 1 e 2. O Dário mencionado aqui é o mesmo homem que lançou Daniel na cova dos leões. O primeiro ano de Dário marcou o fim das 70 anos de cativeiro que se abatera sobre o povo de Daniel por conta de seu afastamento de Deus. Portanto, o tempo foi se aproximando da restauração de sua própria terra, como prometida por Jeová. Daniel não era apenas um profeta, mas também um estudante da palavra de Deus. E embora sua Bíblia fosse menor do que a nossa, ele leu e gostou da verdade que ela continha. Daniel havia lido esta profecia de Jeremias: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Jeremias, capítulo 25, versículos 11 a 12. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Daniel sabia, por seu estudo sobre este e outros livros, que havia chegado o tempo em que a promessa de Deus de restauração estava se aproximando. Ele estava familiarizado com o propósito de Deus, como fora revelado a ele pelas Escrituras. Nós podemos aprender uma lição aqui, que Deus nunca dá outras revelações por outros meios, quando ele já gravou a mensagem em sua palavra. Não há nenhuma revelação ou visão direta hoje? As Escrituras contêm tudo o que Deus teve a bondade de revelar sobre suas maneiras e seus propósitos. Parece haver uma falta tão triste de conhecimento hoje, e a principal razão para isso é a negligência do estudo diligente das Escrituras. Muitas partes da palavra raramente são lidas. E ministérios sobre, por exemplo, os profetas menores é quase inédito. Os tempos em que vivemos não são propícios para o gasto de tempo com as Escrituras, mas não há outra maneira de compreender a mente e os pensamentos de Deus. Os dias em que vivemos são mais graves que os de Daniel. O mesmo Senhor irá em breve cumprir suas promessas para com a igreja e Israel. O tempo está próximo, que nós possamos estar vigilantes e preparados. Quando Daniel percebeu as futuras perspectivas para o seu povo,
tornou-se profundamente aplicado em oração e em súplicas. Daniel não era fatalista. O conhecimento do propósito imutável de Deus não o levou a sentar-se a dizer em seu coração que tudo será cumprido, tudo o que Deus predestinou será realizado. Não. Ele começou a orar e a confessar seus pecados e a entregar a si mesmo e seu amado povo à misericórdia de Jeová. Nós também temos uma responsabilidade para os não salvos e para com todos os santos. A palavra de Deus, lida e meditada, vai sempre causar preocupação e respeito das condições atuais. Súplica verdadeira e oração são os resultados dos exercícios produzidos por uma leitura assídua e pela consideração da vontade divina. Segundo, as súplicas do profeta. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa de sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti, ó Senhor. A nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Senhor nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abra os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não alcançamos as nossas súplicas
perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo, se chama pelo teu nome. Daniel capítulo 9, versículos 3 a 19. A oração de Daniel é uma das mais formidáveis em toda a história da oração e é digna de meditação prolongada pelo povo do Senhor. A oração é sincera, humilde, inteligente, contrita, oportuna, afetuosa, reverente, esperançosa, escritural e respondida. Deus havia prometido por meio de Jeremias a restauração de seu povo depois de 70 anos de cativeiro. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Daniel foi movido pelo Espírito Santo a orar a Deus por essa restauração, para que fosse realizada. Finalmente, a fim de que sua palavra infalível fosse cumprida e que a oração de Daniel fosse respondida, Ciro o persa foi levantado para emitir o decreto permitindo ao remanescente que retornasse a Jerusalém para reconstruir o templo. Esdras capítulo 1. Visto que a oração de Daniel é uma das orações padrões da Bíblia, em brevidade e beleza, toda súplica é citada. O leitor pode lê-la em 3 minutos, mas refletir sobre o conteúdo da oração irá render horas de meditação. Essa maravilhosa oração em 3 divisões principais: primeiro, confissão de pecado, versículos 4 a 10, 2, verificação da palavra, versículo 11 a 14, e 3, súplicas pela misericórdia, versículos 15 a 19. 3 características proeminentes desta oração são dignas de atenção especial. São elas a humildade na aproximação de Deus, as confissões dos pecados dos outros, como o próprio, e a intercessão fervorosa pela intervenção de Deus em misericórdia. Daniel se aproximou de seu Deus com grande humildade, com jejuns, em cinzas e em pano de saco. Apenas quando oramos em um espírito de quebrantamento e de humildade, podemos estar confiantes das respostas que desejamos. O Filho de Deus deve sempre se aproximar do trono da graça com grande modéstia e com humilhação, por estar na presença de um Deus tão grande como o nosso Deus. Nos versículos de abertura desta oração, notamos a repetida confissão de pecado e a identificação completa de Daniel com o desvio e fracasso do povo de Deus. A atitude de Daniel a esse respeito é realmente maravilhosa. Nós traçamos não só o ofício profético de Daniel, mas também a sua excepcional integridade e pureza moral. Tem sido frequentemente apontado que ele é José, que são, em muitos aspectos semelhantes, são os 2 personagens mais parecidos com Cristo nas Escrituras. Ao contrário de Abraão, que mentiu, ou Moisés, que ficou com raiva, ou Arão, que foi conduzido à idolatria, Daniel aparece nas páginas da Bíblia sem um pecado seu mencionado. Sabemos que ele era um homem pecador quanto à sua natureza e também na prática. Ele era apenas um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas, ainda assim, de acordo com o registro da palavra de Deus, ele era um homem íntegro e reto, que temia Deus e fugia do mal. Desde os seus primeiros dias, como visto no primeiro capítulo, até a idade avançada, ele honrou ao Senhor em todos os seus caminhos. Seu serviço nos tribunais de monarcas pagãos era irrepreensível, e seu temor ao Senhor continuou de forma consistente até o fim. Daniel não foi um homem que mudou de caráter com o tempo ou com as circunstâncias em que frequentemente foram encontrados. Ele é um dos exemplos mais marcantes de devoção e de lealdade dada para nossa imitação e nosso conforto.
Não é algo notável que um homem tão dedicado, impecável e influente deva tomar todo o fardo dos pecados da nação e confessá-los diante do Senhor Deus como o seu próprio? Fora o amor e seus compatriotas, ele se identifica tanto com seu fracasso e com sua vergonha, que ele próprio leva a culpa diante do trono de Deus. Aceitamos que Daniel foi sempre obediente à lei de Deus e que nenhum dos seus pecados que ele confessava havia sido cometido por ele durante a sua longa vida. Pode ser visto em tudo isto uma bela ação típica, prefigurada alguém maior do que Daniel, o Senhor Jesus Cristo, que levou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. Deus viu o seu próprio Filho amado nesta atitude de Daniel e, por intermédio de Gabriel, declarou o seu prazer nele, descrevendo-o nas palavras que são verdadeiras a respeito de Cristo. Tu és muito amado. Daniel capítulo 9, versículo 23. A intercessão de Daniel é muito comovente. Sua súplica era para a honra e o nome do Senhor. Ele implora a misericórdia de Deus, o seu nome e a sua justiça. É notável que nesta petição Daniel não pede nada para si ou para seus companheiros. A preocupação do seu coração é que as condições dolorosas do seu povo pudessem ser alteradas e a honra do Senhor fosse estabelecida em Israel. Terceiro, o voo rápido do anjo. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Daniel, capítulo 9, versículos 20 a 23. Enquanto Daniel estava orando e falando com o Senhor em oração, ele foi subitamente interrompido pela aparição de Gabriel. A oração de Daniel é uma das orações inacabadas da Bíblia. Está registrado que Gabriel chegou na hora da oblação da tarde. Acreditamos que não havia nenhum sacrifício real na Babilônia neste momento. Esta observação de Daniel revelou os seus pensamentos sobre os sacrifícios que já satisfizeram o coração de Deus. O altar e as ofertas haviam cessado durante o cativeiro, mas no coração de Daniel, a sua memória e o seu significado ainda estavam vivos. Daniel tinha apresentado a sua oração em virtude da oblação. Ele não só se identificou com os pecados do povo, mas em sua aceitação, ele também se identificou em espírito com todos os perfumes e aromas suaves do sacrifício da tarde. Nossas orações são aceitáveis apenas quando oferecemos no valor dos méritos de Cristo e seu sacrifício. A viagem rápida de Gabriel é uma fonte de encorajamento para os santos, lembrando-nos de que o ouvido de Deus está sempre aberto aos nossos clamores e que Ele está pronto a atender. Uma coisa maravilhosa que podemos aprender aqui é a proximidade do trono da graça do céu de um santo em oração na terra. Os homens de hoje estão espantados com a distância imensurável e com as regiões desconhecidas por todo o universo. Desde que o homem chegou à Lua, a imensidão do sistema solar é ainda mais impressionante. Acima do planeta mais distante da Terra, lá é a casa do Pai, a morada eterna de todos os fiéis. Céu é um lugar real ou é simplesmente uma condição? Não pode haver dúvida de que a morada de Deus e seu Filho é um lugar real e abençoado. O lugar do trono da glória do universo deve ser a milhões de quilômetros da Terra e ainda assim está a apenas alguns momentos de nós. Este poderoso anjo saiu da presença de Deus faltando 3 minutos para
às 3 horas, naquele dia memorável, e fez o percurso em 3 minutos, estando com Daniel na hora do sacrifício da tarde, ou às 3 horas. A intercessão de Daniel leva cerca de 3 minutos para repetir-se e, desde o início de sua oração, Gabriel foi ordenado a voar. Podemos assim reconhecer a velocidade inacreditável em que o anjo voou? Como pode ser isso? Para a fé não há problema, pois com Deus o espaço e o tempo não significa nada. Que alegria deve preencher nossas almas enquanto oramos, sabendo que nossas vozes estão sendo ouvidas acima de todo o barulho e dos conflitos da terra, nos mais altos tribunais do céu. Deus também pode responder à oração e dar-nos entendimento espiritual para nossa instrução nas mais notáveis e imprevisíveis formas. A oração de Daniel resultou na profecia das 70 semanas, a qual acreditamos ser uma das revelações mais importantes acerca do futuro de Israel encontrado nas Escrituras. Quarto, as 70 semanas da história pré-escrita. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Essa profecia é a mais abrangente já dada por Deus. Ela é vital para a compreensão de toda a revelação profética. Qualquer professor que tenha uma concepção errada sobre esses versículos estará desviado em seu ministério sobre escatologia. Essas 70 semanas cobrem um longo período de tempo, o tempo da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém no 7º ano de Artaxerxes, até a criação do reino glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é visto deste pico da montanha do plano profético. Há 7 grandes personagens a serem considerados na profecia e 7 grandes eventos a serem realizados durante o período. É importante também entender as 3 partes em que as semanas são divididas. Essas 3 linhas de explicação devem ser guias para o aluno que deseja aprender o verdadeiro significado e interpretação desta revelação básica dos propósitos divinos. Antes de olhar mais de perto esses versos, listamos agora os 7 grandes personagens apresentados. Primeiro, Artaxerxes. Ele deu a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. Neemias, capítulo 2, versículo 1. 2. Messias, o príncipe. Essa é a pessoa gloriosa, nosso Senhor Jesus Cristo. Zacarias, capítulo 9, versículo 9, e Mateus, capítulo 21, versículo 15. 3. Tito, o romano.
Esse homem destruiu a cidade no ano 70 depois de Cristo. Este evento era temido pelos judeus, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 48, e foi anunciado pelo Senhor Jesus em Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24. 4. O príncipe vindouro. Esse não é outro senão o pequeno chifre do capítulo 7, o líder do Império Romano restaurado nos últimos dias. 5. O falso profeta. A aliança confirmada para proteger Israel é feita pelo príncipe que vem em conjunto com o falso profeta, que dominará sobre a terra como o anticristo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, e Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 e 12. 6. O desolador. Esse que acreditamos ser o último rei do norte, o rei de semblante feroz, do capítulo 8, que terá a permissão de Deus para invadir a terra por causa das abominações praticadas por Israel. 7. O rei dos reis. Cristo voltará, ele mesmo, destruirá os 3 grandes homens dos últimos dias, ou seja, a besta romana, o falso profeta e o rei do norte. Daniel, capítulo 11, versículo 45 e Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Os seguintes 7 grandes eventos acontecerão durante o período das 70 semanas. Primeiro, o final da transgressão. Segundo, dando fim aos pecados. Terceiro, cobrindo a iniquidade. Quarto, trazendo a justiça eterna. Quinto, selando a visão. Sexto, selando o profeta. Sétimo, ungindo o Santo dos Santos. Essas coisas não têm nada a ver com a igreja desta época ou as nações dos gentios, mas são exclusivamente relacionadas com a bênção de Israel. Isso é muito importante para entender e irá preservar os santos dos diversos ensinamentos errôneos baseados na interpretação errada destas realizações, que são todas ainda para o futuro de Israel. Nenhuma dessas bênçãos se sucedeu ainda, e elas não podem se tornar realidade até que as 70 semanas se finalizarem. Parece claro que os 3 primeiros eventos, o fim da transgressão, o fim dos pecados e a cobertura da iniquidade, fazem referência ao grande dia da expiação de Israel. Naquele dia de verdadeiro arrependimento, a fonte será aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Zacarias capítulo 13, versículo 1. O fundamento de sua salvação e de sua purificação será a morte do Senhor Jesus e seu grande sacrifício. O precioso sangue de Cristo é o fundamento da bênção de todos os santos de todas as épocas, e sem esse sangue a remissão não será conhecida e a vida eterna desfrutada. Quanto os redimidos de todas as dispensações devem ao sangue expiatório do pecado, nunca poderá ser inteiramente dito. É o fino fio escarlate que atravessa todas as páginas da palavra de Deus, e como o fio de escarlata de Raabe é o único símbolo verdadeiro de abrigo da ira que está por vir, feliz é a alma que encontrou a paz perfeita e perdão por seu poder de salvação. A entrada da justiça eterna tem uma referência especial ao glorioso reino do Senhor Jesus Cristo de 1000 anos. São os tempos de refrigério mencionados por Pedro e a dispensação da plenitude dos tempos de que Paulo fala, Atos capítulo 3 e 19 e Efésios capítulo 1, versículo 10. Os próximos 2 eventos descritos, como o selamento da visão e o selamento do profeta, têm a ver com o reconhecimento da visão e do profeta Daniel, visto que todas as coisas ditas por ele foram realizadas. A unção do Santo
Santo dos Santos, não tem nenhuma referência ao Senhor, é a unção do Santo dos Santos no glorioso templo milenar, que será literalmente construído em Jerusalém. As glórias desse centro de adoração universal e do governo são reveladas a nós na memorável visão dada ao profeta Ezequiel, quando ele sentou entre os cativos junto ao rio Quebar. Ezequiel, capítulos 40 a capítulo 48. É muito importante não só compreender as pessoas envolvidas nessa profecia e as coisas que vão finalmente acontecer, mas também entender a divisão correta das semanas. Antes de nós nos esforçarmos para simplesmente mostrar as 3 partes da profecia, uma palavra de explicação quanto ao significado do termo semanas é necessária. O significado literal da expressão 70 semanas é 70 septetos ou setes. Septeto, essa palavra pode referir-se a horas, dias, semanas, meses ou anos. É semelhante à nossa palavra dúzia, que pode ser aplicado em qualquer quantidade. Pelo contexto desta passagem, o contexto deve ser sempre ser o guia na compreensão de qualquer passagem, entendemos que significa 70 vezes 7 anos. A profecia, portanto, abrange um período de 490 anos. A divisão é claramente dada como 70 semanas ou 49 anos, seguido por 72 semanas ou 434 anos. E uma semana de 7 anos. É também claramente demonstrado que 69 semanas ou 483 anos já se passaram, e essa última semana, a 70ª, está ainda no futuro. As primeiras 70 semanas ou 49 anos. As 70 semanas começaram quando a ordem para edificar Jerusalém foi dada. Isso aconteceu no 20º ano de Artaxerxes, em 445 a.C., Neemias 2 e 1. A rua e o fosso foram construídos em momentos de grande dificuldade. Essa profecia foi cumprida e a cidade de Jerusalém foi restaurada em 7 semanas ou 49 anos. As 62 semanas ou 434 anos. Depois de 62 semanas ou 434 anos, a partir da conclusão da reconstrução da cidade, o Messias deve aparecer. Será cortado e não terá nada. Essa é uma das profecias marcantes da Bíblia. Deus deu a data e hora exata da apresentação do Messias a Israel e de sua rejeição. A previsão aponta para a sua morte vergonhosa na cruz e para o fato de que ele não recebeu o seu reino messiânico. Para aqueles interessados no cumprimento desta parte da profecia, em ordem perfeitamente cronológica, nós o encaminhamos para o excelente volume do falecido senhor Robert Anderson, Daniel na Cova dos Críticos. Em seu livro, o senhor Robert Anderson faz os seguintes cálculos. Qual foi a duração do período de intervalo entre a emissão do decreto para reconstruir Jerusalém e este advento público do Messias, o Príncipe? Entre 14 de março do ano de 1445 a.C. e 6 de abril do ano 32 depois de Cristo, quando ele entrou em Jerusalém. O intervalo foi exatamente de 173.880 dias, ou 7 vezes 79 anos proféticos, de 360 dias. A precisão absoluta e a perfeição divina das Sagradas Escrituras são, portanto, evidenciadas
nesta revelação notável. Daniel afirma que, após a morte do Messias, a cidade e o santuário que tinham sido reconstruídos deveriam ser destruídos. As legiões romanas de Tito, Vespasiano, cumpriram essa predição no ano 70 depois de Cristo. Assim, as primeiras 69 semanas da profecia já foram cumpridas. Contemplamos aqui uma lacuna de duração desconhecida entre a 69ª e a 70ª semana. Durante este tempo, o povo judeu será espalhado e eles serão submetidos a guerras e a problemas. Nosso Senhor se refere a este tempo, o qual ainda está em curso. Haverá grande aflição na terra, e ira sobre este povo, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas, capítulo 21, versículos 23 a 24. Durante este atual período, Deus está fazendo uma coisa nova, formando dos dois povos, os judeus e gentios, um povo para o seu nome, que é a igreja do nosso templo. Obra-prima de Deus, no entanto, está fora do alcance desta profecia. A última semana de 7 anos. O príncipe que há de vir é o líder do revivido Império Romano. Ele vai chegar ao poder no meio da semana, como já vimos em Daniel capítulo 3. 3 questões importantes relativas a esse príncipe romano surgem. O que é este pacto mencionado no versículo 27? Como ele pode confirmar uma aliança de 7 anos se ele chega ao poder após 3 anos e meio já terem sido executados? Será que ele vai quebrar o pacto? Estas perguntas foram respondidas de várias maneiras. A maioria dessas respostas foi errada. Nós confiamos que o que estabeleceremos agora irá recomendar-se entre nossos ouvintes. É importante entender que esse pacto é feito com muitos judeus, mas não com todos. Ele é feito pela confederação de 10 reinos com os judeus na terra. O pacto é uma aliança de proteção para a massa de judeus que terá retornado à sua terra. Ele irá protegê-los de seus muitos inimigos, especialmente os reis do norte e do sul e seus confederados. O príncipe que virá surgirá entre as mesmas pessoas que destruíram a cidade e o santuário em 70 depois de Cristo, os romanos. Ele vai ganhar a posse da Confederação Ocidental e se tornará o seu ditador absoluto. Após sua ascendência ao trono, ele vai afirmar ou firmar o pacto de proteção já existente. Esta reafirmação será ratificada pelo seu primeiro oficial, o falso profeta, que terá ganho autoridade na terra. Essa aliança de proteção é o assunto de outras profecias, assim como Isaías, capítulo 28, versículos 15 a 18. Não podemos aceitar a teoria amplamente ensinada de que o príncipe vai romper a aliança. Ele certamente fará a adoração no templo cessar e introduzirá a adoração da imagem e, finalmente, a adoração do homem do pecado em pessoa, que irá apresentar-se como Deus e exigirá adoração. A recusa do remanescente fiel de Israel a se curvar aos ditames deste homem causará a grande tribulação. Temos de compreender que estas duas bestas, o príncipe e o homem do pecado, não são inimigos de todos os judeus, mas apenas dos santos que estão entre eles. Sua inimizade só é revelada contra aqueles que não recebem a marca da besta e o número do seu nome. Acreditamos que a aliança para proteger o povo judeu de seu pior inimigo, o rei de semblante feroz, terá firme e
homenageada por todo o período indicado. Chegamos agora à importante revelação de uma invasão à terra prometida por Deus, por aquele que é chamado de o Desolador. Ele é o último rei do norte, da Assíria, cujas maldosas atitudes são registradas em Isaías, capítulo 8. O Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura de toda a terra. Ó Emanuel, versículos 7 e 8. Muitas outras escrituras trazem mais luz sobre esta invasão terrível, como Isaías capítulo 10, versículos 5 a 23 e Miqueias capítulo 5, versículos 1 a 7. Esse desolador é enviado por Deus como uma praga sobre os judeus por causa da abominação que se detém no lugar santo. Nosso Senhor fez menção desta mesma idolatria em Mateus capítulo 24, versículos 15 a 21. Por causa da proteção da idolatria, Deus permitirá que este governador perverso devaste a cidade e a terra. Deus finalmente derramará seu julgamento sobre esse desolador. Antes de terminar este capítulo solene, devemos afirmar que acreditamos que esses eventos já estão lançando suas sombras sobre o universo. Não é para sabermos o tempo ou o período desses acontecimentos que o Pai colocou em seu próprio poder, mas hoje vemos a restauração significativa dos judeus e sua angústia e a incapacidade de obter o controle completo de sua antiga pátria por seus próprios sistemas políticos e por seus esquemas militares, antes de os judeus serem finalmente colocados em uma dominação pacífica. Todos esses trágicos acontecimentos devem ocorrer. É para nós, que somos os remidos destes tempos, discernirmos os sinais do tempo, guardando mais intensamente a chegada da estrela da manhã e a nossa retirada para a cena de mais bela luz.